A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Irmão, a palavra de Deus, ela é verdadeira, fiel e eficaz. Irmão, a palavra de Deus a cada dia está se cumprindo, irmão. Só aqueles que estão desapercebidos, que não estão vendo as escrituras cumprir a cada dia, a cada manhã que se levanta, irmão, a gente vê a palavra de Deus cumprindo todos os instantes. A palavra de Deus, ela fala muito claro, irmão. Jesus disse claramente, né? Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmão, Jesus está falando com esses falsos pastores, com esses falsos doutorados, que estão abrindo ministério hoje em dia, que não prega a santidade, que não prega a sã doutrina, que não fala a verdade, não ensina como os irmãos, eu não canso de falar, não ensina como os irmãos devem se comportar na presença de Deus, deixar o costume e andar na sã doutrina, deixar de ser o velho homem, ser a nova criatura em Cristo Jesus. Eles não estão se preocupando com isso, eles querem tirar lucro, eu não canso de falar. Então a palavra de Deus, ela nos desperta, como Jesus falou, houve muitos falsos profetas no passado e haverá no meio de vós. Irmão, estão multiplicando, porque os finais dos tempos, acautelai deles, nós temos que apartar dele, irmão. Jesus fala claramente, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Quer dizer, muitas igrejas abrem dizendo que está fazendo a vontade de Jesus, que é a igreja é de Jesus Cristo, mas a igreja não é de Jesus Cristo, a igreja é dele. A igreja não é de Jesus. Se fosse de Jesus, ele fazia a vontade de Jesus, não dele. São igrejas que pregam costume, que pregam heresias, são homens formados, mas formado no erro, mas não na santidade, irmão. Nós temos que buscar a santidade, porque Deus manda buscar, porque a qual não verá ele. A santidade, irmão, Deus agrada aquele que anda em santidade. Irmão, quantos hoje dizem que são servos de Deus e não são, irmão? A palavra de Deus fala claramente, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Irmão, esses são os falsos profetas de hoje em dia. Você vê que eles desprezam aquele irmãozinho que não é letrado, que só quer pregar porque eles têm conhecimento, eles são doutorado da lei, eles são pessoas que aprendeu. Quer ensinar o quê, irmão, se ele não sabe? Ele quer ensinar a letra para os irmãos e quer matar o espírito, aquele que vive no espírito, irmão. Eles não podem ensinar o espírito que eles não têm. Eles têm que aprender com aquele, irmão, que tem. Muitos hoje, irmão, estão matando os irmãos espiritualmente. São falsos profetas. A própria palavra diz claramente, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E estão enganando, irmão. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Você vê que a iniquidade tem multiplicado dentro das igrejas. O amor de muitos tem esfriado. Quantos que vivia fervorosamente na presença de Deus, hoje ele está morto espiritualmente, tem desviado da presença de Deus. Isso é o amor que tem esfriado. O amor de Deus, que ele amava a Deus, esfriou, irmão. Por causa de ver muitos escândalos, muitos falsos ensinos dentro da igreja. Esses falsos pastores, esses falsos doutorados, têm matado as ovelhas de Deus espiritualmente, têm formado, têm trazido nos dias de hoje o vale que está lá em Ezequiel 37, o osso seco para dentro da igreja. Tem matado a esperança de muitos, irmão. Irmão, mas a palavra de Deus, ela fala, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Satanás tem levantado esses obreiros fraudulentos para te matar espiritualmente, para esfriar a tua fé. Porque ele sabe, se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Então continua perseverando, irmão. Porque nessa caminhada quem vai cair é eles. Os irmãos vão permanecer de pé, porque Deus é com os irmãos. Irmão, eles não têm o nome deles escrito no livro da vida. Eles são obreiro fraudulento, obreiro maligno, obreiro de geração corrupta, em Deus lá de trás, irmão. São obreiro fraudulento, que não busca a sã doutrina, nem fala a verdade, ele oculta. O interesse dele está nos bens materiais. Eles querem tirar proveito das ovelhas, arrancando a pele das ovelhas, comendo a lã, a gordura das ovelhas, como fala em Ezequiel. Ai desses pastores inúteis,
Eles são inúteis, irmão. Com todo estudo que eles têm, são inúteis. São falsos profetas, são fariseus, que Deus lá de trás, eles querem se aparecer dentro da igreja como os fariseus faziam, se parecia nas esquinas, nas praças, né? Mostrando que fazia as esmolas, que tinha amor ao próximo, mas na verdade eles não tinham, irmão, e não têm. Irmão, os fariseus, a cada dia, se multiplica. E tudo que começou errado, irmão, termina errado. Em Deus do passado havia esse fariseu perseguindo Jesus e continua perseguindo a igreja de Cristo. Eles estão perseguindo, não é nós, é Jesus ainda. Irmão, esses fariseus em Deus lá do passado, eles mataram Jesus. Jesus ressuscitou o terceiro dia, Jesus venceu a morte e tomou a chave do inferno, desceu ao inferno e tomou a chave da morte. E falou, eu tenho a vida e tenho a morte, dou a vida a quem eu quero. Então Jesus, ele venceu e nós também vencerá. Se nós estiver na videira que é Jesus. Jesus é a videira, irmão. Jesus é a rocha. Se nós estiver na rocha e na videira, nós somos a vara. Nós estamos vivos. Mas se nós for cortado e lançado fora, para nada presta, tem que ser queimado, irmão. Não sai da videira, não deixa Satanás te cortar da videira, irmão. Não deixa ele te matar espiritualmente, esses doutorados, esses pastores, seminaristas, que prega a mentira, o engano, o erro dentro da igreja, que vive no erro em Deus do passado. Irmão, a palavra de Deus, ela fala claramente, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos em meu nome. Multiplicais a iniquidade, por amor de muito esfriaria, o amor de muito esfriaria. Você vê que muito tem esfriado o seu amor. Não vive mais o primeiro amor. Muito desviou da presença de Deus. Irmão, volte para Jesus. Não perde a sua salvação por causa desses obreiros fraudulentos. Jesus te ama. Você foi comprado com um preço muito grande lá na cruz do Calvário. Irmão, fica na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Como diz a palavra de Deus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá, irmão? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.